ontem à noite eu tava pensando, não necessariamente naquilo que eu ia gravar, porém veio uma reflexão na minha cabeça que eu queria compartilhar aqui. Hoje eu estudei Atos 8 e lá tem uma pessoa que se converteu e ele chama Simão, o Mago. Depois da morte de Estevão, teve uma grande perseguição aos cristãos em Jerusalém. Muitos deles se dispersaram pela região de Samaria e pela Judéia. Então, um desses foi Filipe. E Filipe, ele foi para Samaria. Chegando lá, ele pregava a mensagem por onde ele ia. Fazia sinais, milagres, demônios eram expulsos. Logo, uma boa parte que ouviu a mensagem creu. E homens e mulheres ali foram batizadas. Só que no meio disso tudo, tinha Simão, o mago. Ele se achava muito sábio, ele se achava uma pessoa muito importante, e ele mexia com feitiçaria. E enganava o povo, provavelmente cobrava pelas feitiçarias que ele fazia. Ele ouviu a mensagem, creu, e provavelmente seus seguidores também creu e também foram batizados. E ele foi confrontado por Pedro e João. Pedro e João, eles estavam em Jerusalém e eles ouviram falar que Samaria tinha aceitado a palavra de Deus. Então, eles foram para lá, eles foram enviados para lá para orar pelo povo, para que o povo recebesse o Espírito Santo, porque até então eles só tinham sido batizados com água. Vendo a movimentação, Simão viu que por imposição de mãos o povo recebia poder, o povo recebia o Espírito Santo. Ele foi falar com esses homens. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Aqui, Pedro está dando uma grande chave pra gente entender o contexto. Ele tinha sido batizado, ele ouviu a mensagem, ele creu, porém, ainda não tinha recebido o Espírito Santo. E a sua forma de pensar, a sua visão, ainda não tinha sido completamente transformada. Então, ele pensava que, do mesmo modo que ele agia na feitiçaria, era o mesmo modo que ele poderia agir com o dom de Deus, com o Espírito Santo. E achava que os discípulos, os apóstolos, também faziam o mesmo. Só que, o que acontece aqui? Ele é chamado ao arrependimento sobre esse pensamento que ele tem, sobre essa maldade que está no seu coração. Nesse processo de arrependimento, existe uma transformação que acontece com você, que a sua mente é renovada, então você não age do mesmo jeito, você não pensa do mesmo jeito, e você começa a entender que o reino de Deus não é bem como funciona lá fora, como funcionava antigamente, no caso dele, a feitiçaria. Isso nos mostra que ainda tem um processo, uma longa caminhada, para que a gente seja transformado e renovado. E uma coisa que eu queria pontuar aqui é, para mim, para você que está assistindo, não fique triste ou bravo se Deus vir corrigir você. Se você fizer alguma coisa errada e ele, epa, filho, não é assim que funciona. E você tomar uma bronca. Isso significa que Deus te ama. Isso significa que Deus quer o seu progresso, que Ele quer o seu melhor. A própria palavra diz em Provérbios 3:12: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho, a quem quer bem. Então, tudo que Deus faz é pro nosso bem, mas nosso bem, aquele bem de pai, aquele bem que sabe o que você precisa, aquele bem que entende o que é melhor para você. Os pontos que eu aprendo com isso, então, é que crer e ser batizado é só o começo. É só o começo da jornada, ainda tem muita coisa para acontecer, então não se apresse, não fique olhando a vida dos outros, aqueles que já têm 16 anos de caminhar.
ele já sabe, ele já passou, ele já quebrou a cara, ele já foi corrigido por Deus, ele já passou pelas provas dele. Então você tá no início. Então não se compare, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. E o próximo ponto é que precisamos ser confrontados diariamente com a palavra, precisamos estar em contato com pessoas que vivem e vivenciam o evangelho de fato, para que a gente seja confrontado. Se a gente tiver algum pensamento incorreto e a gente acabar compartilhando, porque isso é o nosso pensamento, isso que a gente pensa, a gente vai colocar para fora de uma hora para outra. Então, uma pessoa pode vir e nos corrigir, isso é positivo. A gente pode encarar a correção como algo positivo e não algo negativo. Finalizo por aqui, até o próximo vídeo. Curta, compartilha, comenta. E em nome de Jesus, que isso abençoe sua vida. Amém.